Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar ou vender o seu imóvel. Aqui, neste programa, eu trago especialistas do mundo imobiliário para nos ajudar com isso. Muito prazer, seja bem-vindo. Silvinho aqui, o host deste programa que tem ajudado muitos a entender o valor e o poder da moeda imobiliária. Hoje com um convidado especial, ele é economista, professor, foi o meu professor na faculdade, esse cara me ensinou a usar a calculadora financeira, eu era grilado com ele, porque matemática financeira, AFO1, AFO2, AFO3 é de aterrorizar. Leonardo Barbosa de Resende, meu amigo hoje, meu professor eterno, tamo junto, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui, cara. Demorou, mas deu certo, hein, velho? Até que enfim. Bom demais. A gente fica na promessa, agora promessa cumprida. É isso aí. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado. É importante ter pessoas como você no mundo imobiliário para nos ajudar a entender sobre finança, porque eu falo o seguinte, imóvel é moeda e quando a gente fala em moeda, a gente fala em dinheiro e quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em finanças. Especialista, economista. Léo, a pergunta que não quer calar. Quem é Leonardo, o meu professor de AFO1, AFO2, AFO3? Caramba. Pô, você já fez a maior parte aí da apresentação. Economista, né? Boa. A gente começar no lado profissional, pessoal, né? Sim, eu quero os dois, velho. Quero que a galera te conheça. Então, economista, desde a turma de 97, se não me engano, Olha na aí, UF. Tem um quadro lá com sua fotinha no corredor com o nome, né? Legal. E depois a gente fez Aí eu fiz uma especialização também na UF, contabilidade e controladoria. Só coisa fácil. Depois o mestrado em engenharia de produção, sempre com essa pegada da área financeira. E depois, enfim, comecei a dar aula na Uniminas, que depois virou Pitágoras. Eu estive nesse momento de Uniminas, 2004. Que legal, foi bem Mais no começo. de 20 anos. Eu acho que eu comecei lá, se não me engano, em 2000. E no ano 2000. Então você foi provavelmente das primeiras turmas. Turmas. Tive a honra de ser professor. Tia Rose. Um abraço, Rose. Rose, sensacional, Rosemarie. Rosemarie, sim, mano. Cara, já fiz negócio com a Rose no mundo imobiliário. Que massa. E eu cheguei pra ela e falei assim, obrigado, Rose. A Rose patrocinava. A gente tinha um time de futebol, ela que patrocinava, cara. Que legal. Vem de casa dela já. Pessoa ímpar que a gente tem uma admiração, uma dívida, tudo, né? Não precisa nem dizer. E, enfim, depois trabalhei também na Uniub. Legal. Na Politécnica, que depois virou UNA. Nas faculdades aqui da região, como professor nos cursos de especialização, cheguei a coordenar uma pós-graduação em finanças na Católica. Legal, cara. Antes da pandemia, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou. E nesse período, além de professor, eu também atuava como consultor de empresa. Focado na área financeira. Focado na área financeira. A área financeira ela é o carro-chefe, né? Que puxa depois os outros conteúdos aí que são atrelados aos indicadores financeiros, né? A gente mensura resultados financeiramente falando e contabilmente falando. E a partir daí você começa a trazer todo esse conteúdo das áreas adjacentes e complementares para poder atuar dentro daquilo que você busca como objetivos, enfim, fazer o papel de administrador e gestor. Aí aconteceu que
nesse período, infelizmente, meu sogro veio a falecer e, enfim, daí eu vim para o mundo imobiliário. Para o mundo imobiliário. Ali na Excelência Negócios, correspondente, que foi um dos primeiros. Quando foi isso, Léo? Quando de verdade você entrou no mundo imobiliário? Então, foi em 2019, no primeiro semestre, aí eu já cheguei na empresa no segundo semestre e depois eu e minha esposa, nós adquirimos a empresa no começo de 2020. E estamos lá até hoje. Legal, cara. Aí no lado pessoal, né? Sim. Aí eu sou o Leonardo, esposo da Franciele Junqueira de Oliveira. Ela é especialista em endodontia, mulher fantástica, o amor da minha vida. Tem que fazer um jabá, né, velho? Só senão de falar a emoção, né? Já. E o nosso casal de filhos lindos, a Isabela, maravilhosa, tá no segundo período de Direito já. Que massa, cara. Na UF, só 19 anos. E o Gustavo, que tá aí na flor da idade, com seus 16 anos. Caramba. 16 anos. Lutador de judô. Que massa, Léo. Da equipe do Praia Clube. Então, ele é atleta... Bom demais. Da área de judô, vive participando aí dos torneios e... Enfim. Legal. Nós temos algumas coisas em comum, né, velho? Uma delas é que as nossas esposas são dentistas. A minha também é. Legal. A Flávia deve conhecer a sua esposa. Com certeza deve conhecer. Dentista conhece dentista. Com certeza deve conhecer. Léo, bom demais, cara. Bom que o pessoal te conhece. Eu já te conheço há muito tempo. Tive raiva demais de você na faculdade, mas era mais culpa minha mesmo, porque eu fiz uma faculdade na época que... É ruim falar, mas eu fiz uma faculdade mais por fazer, por falta de maturidade. Mas me ajudou muito, cara. Até hoje eu tenho amigos que lá eu fiz e... Ser formado em administração foi muito interessante, foi muito bom para mim, apesar de eu não ter usufruído tanto quanto eu poderia ter usufruído agora com a maturidade. Mas hoje eu entendo o seu lado daquela época de, cara, tem que fazer, tem que forçar. E, cara, tá tudo certo. Léo, você falou aí que foi consultor de empresa e pegou num ponto muito forte, que tudo é finança. Tudo é finança. Tudo é finança. Tudo depende de finança. Uma empresa, nenhum negócio vai se não tiver grana. Simples assim. E a moeda imobiliária, quando a gente fala em moeda, a gente fala em dinheiro, mais uma vez. Quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em finanças. O podcast é para quem quer comprar ou vender o seu imóvel e para você, corretor, que entende e quer aprender mais, aqui também pode ser para você. O Léo é economista, tem uma correspondente bancária, entende pra caramba, é economista, é o cara que está aqui para nos ajudar com isso. Léo, quais fatores financeiros é preciso analisar antes de comprar um imóvel? Vamos pegar naquela pessoa que quer comprar. O que ele tem que analisar? O porquê comprar ou o porquê não comprar? Qual seria esses fatores? No seu ponto de vista, como conhecedor do mercado financeiro. Então, Silvio, inclusive, nós tivemos a oportunidade de estarmos reunidos. Sim. Eu te mostrei algumas coisas a respeito disso. A gente não pode fugir dos fundamentos. Boa. E principalmente hoje em dia, que tem tanta coisa disponível aí na internet, e o que as pessoas estão vendo e assistindo pode não necessariamente estarem fundamentadas da maneira correta. Então, a primeira questão é a gente voltar nos fundamentos. Boa. E voltando aos fundamentos, sem querer entrar em assim, mas de certa forma nós vamos ter que falar alguma coisa técnica aqui, né? Sim. A primeira questão é entender como que funciona do ponto de vista da matemática financeira
os elementos que estão envolvidos no negócio de imóveis. Boa. Então, tem vários podcasts e canais que tratam desses assuntos, ficam discutindo se vale a pena comprar à vista, se vale a pena comprar financiado, se vale a pena isso, se vale a pena aquilo. Vamos aos fundamentos. Primeira coisa dos fundamentos é o seguinte, e isso eu fui perceber tem pouco tempo, que 20 anos dando aula, a gente às vezes esquece que coisas fundamentais, elas são básicas, assim, e a gente precisa reforçar isso. Por exemplo, o dinheiro de cada um de nós é fruto do trabalho, tá? E quando você recebe o resultado do seu trabalho, você quer dar o melhor valor para ele. Ou você vai consumir da melhor maneira possível, ou você vai aplicar uma parte desse recurso e para isso você vai precisar sacrificar o consumo. Então, de toda forma, o capital ele te gera escolhas e decisões. E, nesse caso, quando você sacrifica o consumo e faz uma poupança, no sentido de guardar uma parte do dinheiro que você ganha através do seu trabalho, você quer dar para esse capital o melhor retorno possível. Você quer se proteger o melhor possível e quer fazer o melhor uso possível desse recurso. Ok. Então, todas as opções de investimento no mercado financeiro são opções de capitalizações a juros compostos. O que é uma capitalização? Vou fazer aqui um conceito básico, né? Boa. Capitalizar é quando você soma o juro ao capital. E a gente sabe que existe o juro simples e o juro composto. Então, o juro simples é quando a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial, e os juros compostos são quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, mas também incide sobre os juros produzidos ao final de cada período. Ou seja, final de cada mês. Final de Gerou cada... um juro. Ou mês, ou ano. É o juro que incide sobre o capital, mas também incide sobre o juro. Então, poupança, por exemplo. Vamos dar um exemplo da caderneta de poupança. Caderneta de poupança que as pessoas falam assim, a caderneta de poupança não rende nada. Qual que é a taxa? 6% ao ano, que dá 0,5% ao mês e é corrigido pela TR. Tá, mas é um sistema de capitalização de juro composto. Então, pode até ser uma rentabilidade do ponto de vista da taxa baixo, mas como é um sistema de capitalização, isso ao longo do tempo produz um valor futuro significativo. Certo. A renda fixa hoje, que está em alta em função da taxa básica de juros, que também está muito elevada, está muito atrativa. Então, hoje você consegue aplicar em renda fixa com taxas que aproximam aí, ou já ultrapassaram 1% ao mês. Tá? Enfim, também juro composto. Então, tudo que você vai aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro é juro. Basicamente, nesse tipo de produto, é juro composto. E o imóvel? O imóvel, ele funciona como? Ele é um sistema de capitalização? Se ele é um sistema de capitalização, ele tem um comportamento semelhante ou de juros compostos, então isso é muito importante a gente entender. Porque quando você fala moeda imobiliária, então você já está agregando a ele o valor monetário e financeiro que ele tem e como que é esse comportamento que distingue o imóvel de outros produtos. Por exemplo, eu não estou falando de um celular, não estou falando de uma geladeira, nem de uma televisão. Por isso que eu falo, imóvel não é produto. Não, ele é muito mais do que isso, né? Porque além... Você não pode colocar um imóvel na prateleira igual coloca geladeira e telefone. De forma alguma. A não ser que esse produto da prateleira é o produto do seu negócio. Exato. E não o produto do seu consumo. E aí é uma outra discussão. Mas enfim, vamos... Sim, entendi. Vamos? Mas não deixa de ser moeda. Não deixa de ser moeda. E
não só moeda, é um ativo com comportamento de capitalização a juros compostos. Por quê? Você compra o imóvel hoje por 100 mil, vou dar um exemplo e vou usar esse valor de 100 mil para quem está aqui nos assistindo, ter facilidade de entender a pegada. E de fazer as continhas que a gente vai propor aqui. Então, vou adotar aqui a base 100 mil. Vamos colocar uma taxa aqui de 10% ao ano. Então, vamos colocar aqui 5 anos como exemplo. Se fosse juros compostos, se eu jogar isso aqui na calculadora financeira, 100 mil, 10% ao ano, por 5 anos, a gente vai chegar em aproximadamente 160 e poucos mil reais. 161, se não me engano, depois a gente tem que fazer a conta para chegar. Se fosse juros simples, isso vai virar um modelo de juros constantes, porque incide somente sobre o capital inicial. E isso vai ser importante, porque daqui a pouco a gente vai falar de como é o melhor modelo de aquisição imobiliária. Boa. E aí as pessoas têm dúvida. Eu compro à vista, é bom? Eu compro financiado, é bom? Que jeito que é melhor? A gente não pode responder sem falar dos fundamentos. Boa. E aí os fundamentos são esses que a gente está acabando de dizer aqui. Se o imóvel ele é um sistema de capitalização de juro composto e o seu dinheiro, o seu capital também está aplicado a juro composto, quando você vai adquirir um imóvel, você está adquirindo um patrimônio, você está adquirindo valor, você está adquirindo um ativo que, além dele valorizar a juro composto, ele também rende juro composto através do aluguel. Boa. E o aluguel também é uma correção a juros compostos. Por quê? Eu aluguei por 1.000. Aí ele tem uma correção lá de 10%, ele foi para 1.100. Esse 1.100 é que vai ser a base da correção do período subsequente. Então, é a correção em cima do valor já corrigido, que funciona também como juros compostos. Legal. E isso faz total diferença na decisão e como fazer. Não é do valor fixado, né? Porque quando Não é quando você vai comprar o imóvel, você vai tirar o dinheiro de onde? Eu vou tirar o dinheiro que eu tenho já das minhas economias. As suas economias estão em aplicação financeira, que é um sistema de capitalização de juro composto. Então, você vai comprar um imóvel, que é um sistema de capitalização de juros compostos, pagando com outro. Aí você fala, e a alternativa disso? Aí a gente vai entrar no outro lado, que são os sistemas de amortização. E é aí que tem muita confusão. Porque um sistema de amortização, ele não é a mesma coisa que um sistema de capitalização. É diferente. Quando você vai fazer aquisição de um produto de bem durável, uma TV, por exemplo, você vai lá na loja e tem a opção de você comprar ela à vista, a opção de você comprar ela parcelada. Todo mundo sabe que quando você vai comprar parcelado, tem ali, apesar da propaganda, tem ali um juro embutido. Mas as pessoas não sabem que o sistema que está sendo adotado ali, o sistema de amortização, como que ele funciona. E existe essa confusão entre sistemas de amortização e sistema de capitalização. E no imóvel isso também acontece. E gera distorções financeiras que vão representar resultados extremamente distantes e contraditórios. Então, assim, vou mostrar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma evolução aqui do nosso raciocínio. Se eu pegar 100 mil emprestado num sistema de amortização, a taxa... O que é um sistema de amortização primeiro, né? Vamos lá. O sistema de amortização, ele é um sistema que demonstra como que o devedor vai pagar para o credor o principal e os juros durante o período que foi negociado. E aí a gente precisa ter também os conceitos, né? O conceito do que é amortização. Amortização é exclusivamente o pagamento do principal de uma dívida. As pessoas confundem.
a parcela eu estou amortizando, o juro eu estou amortizando, e essa confusão distorce a tomada de decisão mais correta. Beleza. Então, amortizar é pagar o principal. Peguei 100 mil, como que eu vou te pagar 100 mil? Não tem juros envolvidos na amortização. Entendi. Então, outro conceito que é dentro do sistema de amortização, você vai ter basicamente o prazo, os saldos devedores ao longo do tempo, as amortizações, os juros e a prestação. Então, vamos pegar esse mesmo 100 mil aqui que a gente acabou de falar, amortiza 100 mil, como que vai amortizar? Aí tem os modelos de sistema de amortização. Você tem a famosa tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Você tem a famosa tabela Price, que é o sistema de amortização francês, que no Brasil são os dois mais utilizados. Existem outros modelos, sistema de amortização americano, hamburguês, alemão, enfim. No Brasil, a gente tem Price e o SAC. E o SAC, isso. Price e SAC. E o que a SAC e a Price, como sistemas de amortização, como que eles são diferentes uns dos outros e como que, enquanto sistemas de amortização, são diferentes dos sistemas de capitalização. E, portanto, vai fazer toda a diferença como que você vai utilizar isso e como que você vai comprar o imóvel a partir desse conceito, a partir dessa fundamentação. Tá, deixa eu tentar deixar mais simples. É óbvio para você que vive, que entende, mas pra gente que não vive esse mundo, para as pessoas que estão assistindo e não vivem esse mundo, talvez tá difuso. Vamos. Sistema de amortização é o sistema financeiro que rege a compra de imóvel financiado no Brasil. Perfeito. O que seria o sistema de capitalização de forma prática para que as pessoas entendam? É onde você aplica o seu capital. É onde você... O consórcio seria uma forma de capitalização? O consórcio, ele é um pouco das duas coisas. Enquanto você pensa no consórcio como um ativo de investimento, certo, mas ele também passa a ser, depois que ele tem o imóvel por conta... Ele passa a ser um sistema de amortização também. Ele inicia capital, depois vira amortização. Isso. Entendi. E tem que ser até tema de depois a gente... Sim. Enfim, porque tem muita distorção nisso também. Mas voltando aqui, então, ficou claro isso? Sim. Sistema de amortização. Sistema de amortização é o sistema financeiro que rege o Brasil para a compra de imóvel financiado. Perfeito. E capitalização... É onde você aplica o seu dinheiro. É onde você aplica o seu dinheiro e tem juros sobre isso. Sobre juros, isso. Juros sobre juros para... Beleza. Porque a princípio não existe nenhum... Aqui, Léo, acabou de chegar aqui para mim. Não é do fone, não. É divino. O Arábio tá rindo. Acabou de chegar para mim. Uhum. Vamos lá. Eu vejo muitos corretores brigarem. Eu vejo muitas imobiliárias se degladiarem. E eu falo para eles, nós vivemos o mundo imobiliário com a moeda imobiliária. Eu digo para eles que não somos concorrentes. De forma alguma. Nós estamos no mesmo barco. Sim. Se der pau para uma incorporadora e atrapalhar o meu mercado, tá me atrapalhando. Ponto. Nós somos concorrente. Nós não somos concorrente. Agora, o sistema de capitalização se torna um concorrente da moeda imobiliária, certo? Não. Ele é um sistema complementar. Tá bom, mas peraí. Tô falando a ideia do investidor. Perfeito.
É esse o grande ponto de ruptura que eu quero colocar aqui. Então, mas aí o sistema financeiro esquece o imóvel. É um e o outro, não um contra ou o outro. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, Léo. Eu sei que... E eu vivo isso. Eu tenho investimento imobiliário e tenho investimento financeiro. Aqui no meu telefone e na minha pegada. Eu sei que eu tenho que diversificar. Certo? Eu diversifico. Sim, dos motivos. Eu sou a favor de diversificar. Mas não quer dizer que não são concorrentes. Tem hora que eu quero ir mais aqui e tem hora que eu quero ir mais aqui. De onde eu tiro? De um e do outro. Por isso que eu falo e é concorrência sadia. Esse é um ponto que a gente vai chegar aqui agora. Vamos lá. Inclusive, esse conteúdo que a gente está tratando aqui foi justamente um ex-aluno que hoje ele atua no mercado financeiro e quando da troca de governo tinha uma fuga de recursos muito grande do mercado financeiro para aquisição de imóvel à vista, ele me procurou, professor, como que a gente pode calcular aqui a rentabilidade, o retorno de quem compra imóvel, porque o pessoal está retirando os recursos aqui do mercado financeiro, está migrando para aquisição de imóvel à vista. Concorrente, velho. Concorrente. Aí eu virei para ele e falei assim, porque as pessoas não sabem dos fundamentos. Porque se soubessem dos fundamentos, jamais fariam dessa forma. Tá bom. Agora vem a pergunta. Vamos ser prático. Existe uma concorrência em relação a investimento. Investimento financeiro, de capitalização de juros compostos, e investimento na moeda imobiliária, em imóvel. São concorrentes, Léo. Na hora que a pessoa quer investir, ele quer saber se ele tem liquidez ou se ele quer saber se ele tem valorização a longo prazo. Vamos nessa linha. Não estou falando que um é melhor que o outro. E para mim não é. Não tem melhor. Não tem um melhor que o outro. Vai depender da expectativa de cada investidor. Mas são concorrentes. No seu ponto de vista, eu sei que você já teve dos dois lados, e hoje você está de um lado, mas você já teve do outro. No seu ponto de vista, quando um é melhor que o outro? Eu ia fazer a pergunta, qual que é melhor que o outro? Eu mudei. Quando o investimento imobiliário é melhor que o financeiro e quando o investimento financeiro é melhor que o imobiliário? Vamos diversificar. Tem que estar nos dois, mas quando um é melhor que o outro? No seu ponto de vista como economista. Tá, então, olha só. Eu vou, então, concluir ali a questão do sistema de amortização, porque a resposta depende disso. Tá bom. Poucas pessoas... Tá ficando em cima do muro. Poucas pessoas sabem que o sistema de amortização, ele é um sistema de juros decrescentes. E que a SAC, o sistema de amortização constante, é um sistema de juros simples. Isso que facilita para o investimento. Isso faz total diferença. Vamos fazer o exemplo aqui. Se eu pegar 100 mil e aplicar a juros simples por 5 anos, a 10% ao ano, 100 mil, 10% é 10 mil. Certo. Se fosse juros simples, eu teria 10 mil por 5 anos, no final eu vou ter 150 mil. Certo. Uma tabela SAC, eu teria as amortizações por 5 anos. O ideal seria que a gente tivesse até uma planilha para demonstrar aqui, mas eu vou tentar ilustrar aqui a gente falando. 100 mil num sistema de amortização. Peguei emprestado na SAC. As amortizações constantes, eu vou dividir 100 por 5, vai dar amortizações de 20, 5 anos. 5 anos. 10% de 100 mil é 10 mil. Até aí, tanto o sistema de amortização quanto o sistema de capitalização deu o mesmo valor de juros, não deu? Sim. 10 de cá, 10 de cá.
No ano seguinte, depois que eu amortizo 10 mil, a minha dívida caiu de 100 para 80. Para 90. 100 menos 20, Ah, tá. porque amortizou 20, as amortizações são constantes, 100 dividido por 5, 20, 20, 20, 20, 5 amortizações sim. dá 100 mil. 100 mil. Então, 100 menos 20, eu estou devendo 80. Aí, agora, 10% de 80 é 8. Resultado dessa graça aí, dessa conta... Da amortização. É que se eu pegar 100 mil numa tabela SAC, sem correção monetária, a soma das parcelas, que começa 20 mais 10, 30. 20 mais 8, 28. Aí amortizou, mais 20 eu estou devendo 60, o juro cai para 6, é 26. E assim sucessivamente... Você quer dizer que os juros... São decrescentes. Então, e os juros sempre estão em cima do saldo devedor. Sempre em cima do saldo devedor. E como esse saldo devedor não tem juro de períodos anteriores, é juro simples. Boa. E se eu pegar 100 mil emprestado, no final das contas, a soma das parcelas, nesse exemplo que eu estou dando aqui, vai dar 130 mil. No sistema de capitalização de juros simples, que nem existe isso, seria 150 de saldo no final da conta, porque eu pegaria 100 mais 10, 110, mais 10, 120, mais 10, 130, mais 10, 140, mais 10, 150. Certo. No composto, isso vai dar 100 mais 10, 110, 10% de 110 é 11, vai para 122, depois 10% é 12... Depois 10% é 13, 10% é 14, eu termino com 160 mil. E aí eu te pergunto, como que você faz a melhor escolha? Comprar um imóvel de 100 mil pagando o seu capital que estaria num sistema de capitalização de juro composto, que te daria nesse período 160 mil? Ou um sistema de amortização que vai te custar 130? E se eu te falar que o imóvel, por ser um sistema de capitalização, então se eu comprar um imóvel de 100 mil, que ele tiver um mesmo sistema de capitalização, que virá a ser daqui 5 anos 160 mil, por quanto que você acha que é melhor você comprar ele? 160 pagando 160 ao longo de 5 anos, ou comprar 160 mil pagando 130 ao longo de 5 anos? Quando eu jogo isso para 360 meses, a diferença, ô Silvio, é brutal. E aí não se trata de um ou outro. É um e o outro. E esse é o ponto de ruptura. Isso é o fundamento que não está sendo observado. Porque quando eu saio dos fundamentos, eu perco a minha condição de fazer esse tipo de análise. Da característica matemática, conceitual, fundamental, que é do sistema de capitalização e do sistema de capitalização composto e do sistema de amortização, que no caso da SAC é maravilhosamente simples, e mesmo a price, que as parcelas são calculadas num cálculo de juro composto, sendo um sistema de amortização, mesmo tendo ali juro sobre juro, ainda assim é melhor você fazer a price, e em muitos casos ela é a melhor opção para muitas pessoas, para muitos perfis de clientes, do que você eventualmente tirar o seu dinheiro que você trabalhou, que você está aplicando num sistema de capitalização. Para você ter ideia de valores. Eu recebo lá no correspondente um cliente que, quando ele vê a soma das parcelas, eu tenho lá uma planilha, eu faço as análises cliente por cliente, quando são solicitados. E aí ele fala assim, vou financiar 100 mil, no final vou pagar 320 mil, vou pagar mais de 3 vezes em 3 anos. Aí eu viro para o cliente e falo, em 30 anos, né? Desculpa.
Aí a gente fala assim, então vamos fazer a conta de quanto isso vai representar do seu dinheiro nesse período e o valor do imóvel nesse período. Aí você fala assim, se colocar numa aplicação de baixo rendimento, que é poupança, sabe qual que é a projeção disso com uma TR aproximadamente 2% ao ano? É R$600 mil em saldo futuro. Então, ele olha para o valor que ele vai pagar no final, mas ele esquece de ver quanto que ele vai ter no capital dele no final desse período. E o imóvel que ele está comprando? O imóvel que ele está comprando, ele vai corrigir independentemente de correção de mercado. Ele vai ter uma correção de custo, que é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. E também nessa conta você tem que incluir o aluguel, que ou ele deixa de pagar ou ele paga para viver. E a conta, quando eu jogo valores aí de aproximadamente... Hoje, né, a gente tá fazendo aí... o INCC já passou de 7, eu estou colocando 5,5 nessas contas. E colocando um aluguel de 6% ao ano. Por que 6% ao ano? Se você ganha 6% ao ano na poupança, então o aluguel não tem sentido você ter o imóvel e alugar abaixo disso. Aí a diferença fica no índice de correção, que depende de onde ele vai colocar o dinheiro. O índice de correção da poupança é a TR, o índice de correção do aluguel é o IGPM. E o IGPM é bem mais... Seja o IGPM ou o INPC, ele é bem mais alto que a TR, então quem aluga ganha essa margem. Boa. Mas, enfim, quando eu coloco o imóvel e projeto a correção desse imóvel ao longo desses 360 meses, que são os 30 anos em média que a gente está analisando aí, os valores, vai dar 960 mil. 100 mil. Um imóvel que você comprou por 100 mil, nessa projeção, ele vai dar 960. Aí você imagina o cara que aplicou 100 mil na poupança, ele vai ter um saldo devedor de 600. Fez o financiamento, que vai custar 324. Então, vamos arredondar aqui, 600 menos 300, sobrou 300. Mais os 900 no final do período da valorização do imóvel, 900 mais 300, quanto que ele tem no final disso? 1.200 milhão de patrimônio. Se ele melhorar o investimento do capital dele, que é o que a gente está falando aqui, e outra, ele pagou o imóvel mantendo os recursos dele investidos, que praticamente paga. Praticamente não. Com certeza, se eu colocar aqui caderneta de poupança, que é 6%, paga o financiamento e sobra. E financiamento a 10% ao ano. Por que isso? Porque o financiamento é um sistema de amortização. E no caso da SAC é juros simples. E onde você aplica o seu dinheiro é um sistema de capitalização. E o imóvel é um sistema de capitalização. Então, por isso que não é ou um ou o outro. É um e outro. São os dois. Bagunçou, velho. Baguncei. E o objetivo é esse mesmo. Nossa Senhora. Tá vendo, Ara? Vou te dar mais um número. Não. Vamos lá. Vou te dar mais um número. Não, vamos lá pra ficar... Pra desbagunçar. Nem existe essa palavra, mas vamos lá pra simplificar. Corrija se eu estiver errado. Você está querendo dizer que pegue o seu dinheiro que você tem do seu trabalho e põe para trabalhar para você. Pegue 100 mil. Qualquer valor. Capitaliza ele. Põe para trabalhar para você. No investimento. Seja ele qual for. Presta atenção nisso. Tô tentando do lado de cá. Tá foda, porque o cara é especialista, mas eu tô tentando do lado de cá trazer a realidade. Pegue 100 mil do seu dinheiro que você tem sobrando. Tá sobrando
100 mil reais. Vamos pegar a mesma pegada. Pega 100 mil reais. Coloca no sistema de capitalização. Pum. Pode ser até poupança. Puta que pariu. Pega 100 mil e investe. Chega lá no banco. Eu quero comprar um imóvel de 100 mil. Mas você tem dinheiro? Tem. Não usa o seu dinheiro para comprar o imóvel. Segundo o Léo. Segundo, não. Não. Peraí. Segundo a matemática financeira. Segundo a matemática. Pega o seu dinheiro, capitaliza, vai no banco e pega emprestado 100 mil do seu dinheiro. Compra um imóvel. Um imóvel de 100 mil. A parcela do seu imóvel que você vai pagar com o juro da capitalização. Sim. No final de 5 aninhos que a gente tá falando. Eu já projetei 30 anos aqui. Os 360 meses 360 que a Caixa meses. amortiza. Aqui pode triplicar dependendo de onde você comprar. E o juro da capitalização tá pagando o juro do financiamento. É isso. É isso. De forma prática, é isso. Então, segundo A matemática a financeira. matemática financeira, segundo Leonardo, segundo Léo, não compre imóvel à vista. Jamais. É isso que você quis dizer com tudo isso aí que você falou. Além disso, a questão do resultado que você vai ter no final desse período é a multiplicação do seu patrimônio. Eu não gasto dinheiro comprando e tô multiplicando O seu patrimônio. o meu patrimônio. Porque se você comprar à vista, vamos supor que você tem 100 mil, você vai lá e comprou o imóvel de 100 mil. Quando você corrige esse imóvel, vamos supor que você comprou à vista. Beleza. Então vamos pegar essa pessoa e vamos evoluir o patrimônio para ver quanto que ele vai ter no final de 30 anos. Então, beleza. Pera aí, rapidinho. Em relação à valorização, cara, beleza. Não, eu vou colocar mas custo. Só para mim voltar naquela pergunta. Então, no seu ponto de vista e no ponto de vista da matemática, entendendo finanças, não existe concorrente e não existe momento ou um ou outro. Se você quer investir e tem grana, importante também. Porque aqui, Léo, vamos lá. Tem as pessoas que têm os recursos e quem não tem recursos. Exatamente. Nós temos que pensar dos dois lados. Nós falamos aqui até agora de quem tem recursos. Ok. Quem não tem... Ou às vezes, Léo, vamos lá. O cara quer comprar um imóvel de 1 milhão. Vamos pensar 1 milhão. Ok. E ele só tem 200 mil. A pergunta que vira concorrente. 1 milhão, ele precisa de entrada. Sim. Vai ser... E aí onde que eu te falo sobre a concorrência moeda imobiliária e investimento financeiro. Ok. O cara tem 200 mil, ele quer comprar um imóvel de 1 milhão, 200 mil ele não compra, e 200 mil ele tem a oportunidade ou de dar uma entrada em um negócio imobiliário, em uma moeda imobiliária, ou deixar investido. Uhum. O que ele deve fazer? A matemática fala o que nesse caso, brother? Vamos lá. Deixa eu te falar, é concorrente. Se ele mora de aluguel... Isso. Não, vamos colocar um se aí. tá, mas... Se ele já tem casa... Ele tem casa. Ele tem casa. Então, ele tá lá com 200 mil... Ele tem casa, é investimento. Okay, é investimento. Já pagou, a casa é dele, ele mora, tá lá. 200 mil, quer comprar um imóvel de 1 milhão. Ele deixa guardado ou ele investe e arrisca? Então, concorrente, Léo. Concorrente, quer briga aqui, velho. Você quer colocar a situação. Ok, vamos lá. Que existe. Existe essa persona, né? Existe essa persona. Não, e é o que mais existe, Léo. Tá.
É o que mais existe. Quando eu falo assim que moeda imobiliária tem um concorrente que é a moeda financeira e a moeda financeira tem um concorrente que é imobiliária, por exemplo, Léo, tem 200 conto aqui no banco. Eu tenho 200 conto, eu tenho 200 mil investido líquido disponível no banco ou numa financeira, eu tenho 200 aqui. Você acha que esse cara da financeira quer que ele tire o dinheiro daqui para investir em imóvel? de jeito nenhum. E faz sentido? Pro cara da financeira, sim. Não. Mas o corretor... Pro cara, pro cliente. Depende. Eu sei que depende, mas se ele tá querendo ganhar dinheiro... Então, depende. Vamos lá. Se esse cara que tá com 200 mil lá, líquido... E eu não tô puxando a sardinha, não, mas... Sim. Mas eu quero só entender se... Esse cara... Ó, vamos pensar, então. O cara de 200 mil... ele tem a casa dele, ele tem liquidez aqui, mas daqui 5 anos, Léo, se ele comprar um imóvel, compensa ele estar aqui ou não? Se ele está querendo fazer dinheiro. Então, é isso que a gente precisa pensar. Contextualizar aqui. Ele vai comprar um imóvel de 1 milhão. Certo. Tá? E ele vai usar crédito, com certeza. Ele tem que usar. Tem que usar. E se ele tem esse crédito, porque isso também é uma pergunta e uma resposta fundamental. Ele precisa dos 200, porque seria aí os 20%, né, que ele teria que dar. E quando ele faz isso, ele transforma esses 200 mil mais os 800 em um sistema de amortização. Certo. Que se for uma saque, é uma amortização constante e ela é juros simples. Boa. E o que ele compra com isso? Ele compra um sistema de capitalização de juro composto, que é o imóvel. Boa. Que também rende juros compostos. Certo. Tá. No final das contas, ele vai ter que, com a valorização e o retorno... Nossa, eu tenho outra pergunta. Acelera nessa aí que eu tenho outra pergunta. Com a valorização e o retorno que esse imóvel... E aí a gente não pode prever o que é, porque cada imóvel tem características distintas uns dos outros em termos de valorização. Certo. Mas vamos colocar aqui, Silvio, a gente sabe que tem... imóvel que valoriza 3% ao mês. Se você tiver com imóvel nessa situação, é muito melhor ele fazer a aquisição do imóvel. Bom, é isso aí que eu quero chegar. Porque, essa é a próxima pergunta. Porque a outra opção dele, que é deixar o dinheiro dele numa aplicação, se for renda fixa, dificilmente ele vai chegar nessa taxa de retorno. Aí depende... o conhecimento, depende o perfil, depende onde que ele aplica o dinheiro dele. Depende com quem que ele faz. Exatamente. Se ele tem esse crédito ou não. Porque se você só tem 200 mil e não tem condições de financiar os 800, não faça isso nunca. Isso. Não faça isso nunca. Mas nós estamos pensando que o cara tem 200, tá líquido... Tem crédito. Sobrando, tem crédito. E os 8... E os... Vamos falar... Vamos igualar. 800, 8 mil por mês. Ele tem condição de pagar os 8 mil por mês. Se não tiver, nem entra. Se ele já tem casa, que foi o que você falou. Exato. Beleza. Então, esse imóvel, com certeza, ele vai ficar para aluguel e valorização. Exato. Então, olha só, o aluguel, ele é um sistema de capitalização de juro composto, não é? Sim. Significa dizer que o valor do aluguel é crescente ao longo do tempo. Você já explicou isso. Ele é em cima de valorização do tempo real do valor do imóvel. E o financiamento não é um sistema de juros decrescentes? Meu Deus. Tá, vamos lá. Agora, porque eu preciso te pôr em pegadinha aqui. Você é o cara que já teve dos dois lados. Mas com fundamento eu respondo todas. Beleza, é isso que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Pensando. Eu tenho 1 milhão. Ótimo.
é um ajudando o outro. Eu tenho 1 milhão, vou financiar 1 milhão, com aqui eu compro de cá e vou alavancando a minha... eu vou alavancando o meu patrimônio. Com aqui e um aqui eu vou alavancando meu patrimônio. Tá. Beleza. Eu tenho 1 milhão, Léo. Tenho 1 milhão. Sobrando. E eu quero valorizar isso. Eu quero fazer dinheiro com isso. Eu deixo em uma aplicação ou invisto em um imóvel de oportunidade. No seu ponto de vista. Entendi. Esse cenário é um cenário comum também. Que acontece muito. Inclusive, um dos meus ex-alunos faz muito isso. É o seguinte, porque a questão lógica, conceitual e os fundamentos... Aí, presta atenção. Aí que tá a concorrência. Brabíssima. Tá. Que aí... que eu falo, aí eu tô tomando a dor minha, tá? Minha dor de corretor e minha dor de assessor imobiliário. Eu sou um assessor imobiliário. E aí tem a questão do prazo. Exato. Mas vamos lá. Nós vamos sempre pensar em moeda imobiliária e investimento financeiro longo prazo. Puta, vamos pôr os dois no longo prazo. Léo, você já teve dos dois lados. Economista, entendedor de finança, matemática. Tem 1 milhão. Quero investir. Aplico ou coloco em imóvel de oportunidade? Tá. Então... fundamento, o que você quiser fazer aí. Esse 1 milhão dele vai estar aplicado, com certeza. Ninguém vai... em algum lugar. Vai estar... Esse 1 milhão líquido, ele vai... não precisa. Ok. Mas ele vai estar pelo menos na caderneta de poupança. É isso no aí. mínimo, ele vai estar num fundo de renda fixa. Enfim, vai estar aplicado. Então, significa que ele vai estar num sistema de capitalização de juro composto. Dependendo da taxa e tudo, ele sabe quanto que isso vai ter de rentabilidade ali ao longo de 1, 2, 3 anos. E, de repente, aparece uma oportunidade de uma pessoa que recebeu uma proposta para mudar para a Europa e não pode ficar com esse imóvel aqui porque ele vai precisar do dinheiro para ir para lá. E aí ele precisa vender muito rápido. A gente sabe que a questão do imóvel, ela tem a questão aí de liquidez. E aí, para vender muito rápido, ele precisa aí de dar um desconto que vale a pena ele tirar o dinheiro de onde está, vir aqui comprar e já colocar esse imóvel para alugar e vender. Ele pode fazer isso. Você mudou o cenário. Mudei. Não muda o cenário. 1 milhão sobrando... Você tá fugindo, velho. Você tá fugindo. Tirou esse cenário. Tira o cenário. Tira esse cenário. Isso aí, cara, isso aí... Tirou esse cenário. Isso aí, quem não trabalha com imóvel... o imóvel que vale negócio de oportunidade. 1,5 milhão, vou pagar 1 milhão, tem que ir. Negócio de oportunidade. Mas esquece. Esquece Esse cenário que você criou. Vai no meu cenário. Tá. Eu tenho 1 milhão. Eu não preciso de dinheiro. Tô falando 1 milhão, mas pode ser 100 mil, pode ser 10 mil, pode ser 5 mil, pode ser 1.000. Mas eu tenho 1 milhão... Tá parado, eu não preciso dele, tá numa renda de capital. Sim. Juro composto, tá ali. Aplico ou imóvel de oportunidade? Aí não é desse jeito, não é um que vale 2, vai comprar por 1. Eu vou investir, igual eu tô investindo aqui na aplicação. E ele aonde que é melhor? E nesse cenário seu, ele não tem a opção de fazer o financiamento? Não, ele quer investir em imóvel. Tá, então... Não quer investir em imóvel, desculpa. Ele tem um sobrando. Ele deixa na aplicação ou vai para um imóvel? Então aí ele realmente vai ter que fazer uma análise do quanto esse imóvel que... E é um imóvel de oportunidade. Mas não é dessa oportunidade aí, vai comprar 50% mais barato. É... Uma opção que apareceu para ele boa. Elas por elas. 1 milhão de lá, 1 milhão de cá. 1 milhão de lá, 1 milhão de cá. Tá. Aí a gente vai ter que analisar 2 sistemas de capitalização de juro composto.
certo? Certo. E quando a gente vai analisar dois sistemas de capitalização de juros compostos, você vai optar pelo que vai te dar maior retorno. Então, a projeção de retorno desse imóvel versus a projeção de retorno da aplicação. Então vamos lá. Outro cenário. 1 milhão aplicado, 1 milhão no imóvel que tá dando 0,6 de aluguel. Então, mas... Longo prazo. Mas aí, o capital dele tá aplicado a quanto? Se for poupança 0,5, imóvel. Não. Vamos no cenário atual, 1,1, 1,2. Não tenho dúvida, vai pro... Por quê? Porque a taxa de retorno é maior. Beleza. E o longo prazo? Aí, o longo prazo, aí é que tá. Por que... Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Longo prazo. 1 milhão aqui, 1 milhão aqui. 0,5 aqui, 1,2 aqui. São dois sistemas de capitalização de juro composto. Beleza. Fechou. Só que Vamos pensar 10 anos. Tá. 10 anos. O que dá de lucro aqui e o que dá de lucro aqui? Isso é tranquilo, ô Silvio. A gente vai pegar o valor presente, coloca o prazo, a taxa e calcula o valor futuro. Beleza. Esse 1,2 em 10 anos... Vai dar muito mais. Vai dar muito mais que o 0,5. Vai. Beleza. Aqui eu tenho 1 milhão. Aqui eu investi 1 milhão. Daqui 10 anos, Léo, quanto que vale o imóvel? Então... Imóvel de oportunidade, assertivo, localização boa. É isso que... Aí é o que eu quero te perguntar. Que tem que entrar no modelo que você está falando. Então, mas aí, vamos lá. Um imóvel aqui, a valorização dele não ganha daqui, Léo? Mas aí, a hora que você falou que tá tendo a rentabilidade de 0,5% só do aluguel. Sim. Tá, e aí a gente tem que colocar a questão da valorização. E isso faz toda a diferença. É isso que eu quero. É a pergunta que eu quero te fazer. Teve um cara que sentou aí, ele chama Vinícius. Certo. Da Ivan Imobiliária. Perfeito. Aí, ó. Aí. Apareceu. Vinícius. Show. Ele explodiu minha cabeça. Uhum. Nesse mesmo cenário, o que aconteceu? Ele falou assim, Silvinho, nós somos concorrente, aqui é concorrente, aqui é concorrente. No meu ponto de vista, Léo, e eu sei como financeiro, quero que você me ajude com isso. 10 anos depois, aqui você tem 1 milhão, com 1,2. Aqui, o início de investimento é 1 milhão, 0,5. Mas o investimento aqui é o próprio imóvel. O aluguel é um bônus. Aqui, Léo, continua 1 milhão e aqui pode ser 10. Aí entram fatores... Vamos só pensar. 9 milhões bate de longe aqui ou não? Então, Silvio, depende. Mas depende de quê? Mas aqui é só 1 milhão e tem um juro de 1,2. Mas isso ao longo de 10 anos... Dá quanto? É uma fortuna. Faz aí, deixa eu ver. Vamos lá? Vamos abrir HP. Ó, 1 milhão. É o capital. Esse papo tá muito louco, já passou nosso tempo. 10 anos? 10 anos. São 120 meses. Isso. E aí a gente tá colocando quantos por cento ao mês? 1,2. 1,2 ao mês. Isso vai dar 4.184.000 em 10 anos. Nessa aplicação Nessa aqui. aplicação de 1 milhão. Isso. Então vira 5. Não, 4.184.000. 1 milhão na aplicação a essa taxa constante ao longo de 120 meses vai dar 4.184.000. Ele tem 5 milhões de carro. 1 mais 4. Não. Com... Então tem 4 milhões de carro. 4 milhões. Agora de cá, 1 milhão. Aí com 0,5. 0,5 de aluguel. Só que com a correção do valor dele. Que seja, aí a gente aí você não sabe. Aí a gente não sabe.
Só que aqui eu tô contando com a valorização mais o juro composto. Sim. Que seria o bônus. Sim. Aí, se o imóvel... Vamos colocar... Vamos colocar 0,5 na mesma pegada daí. Daria metade, 2,5. Se eu colocar 0,5 aqui de taxa, o valor futuro vai dar 1.800.000. 1.800.000. Contra 4. Fora a valorização do investimento. Sim, aí agora vamos falar de valorização. E isso é importante. Se a gente colocar só a correção, e isso é um ponto importante, porque o imóvel, ô Silvio, as pessoas podem falar assim, como que eu vou projetar quanto que esse imóvel vai valorizar ou qual vai ser o índice de valorização? No mínimo, ele vai ter que valorizar o INCC. O que é o INCC? É o Índice Nacional da Construção Civil. Então, por que você tem que, no mínimo, corrigir pelo INCC? Porque é o mínimo de correção para você substituir o valor desse imóvel a preço de custo de construção. Então, abaixo... mas tem imóvel que perde valor. Também tem investimento que você faz lá que você perde valor. Por exemplo, quem colocou... A gente está falando de renda fixa, com toda a segurança e tudo, mas a renda fixa, por exemplo, num outro cenário macroeconômico, ela poderia chegar aí a valores muito menores, próximo até, a gente já viu aí, próximo de 2% a Selic, já chegou a 2% ao ano. Não sei se a gente lembra disso. Sim. Então, nesse cenário, muda tudo. Entendi. Galera. O fato que dos fundamentos, e os fundamentos eu estou falando da matemática financeira... Da matemática. O imóvel é o único bem que tem esse tipo de comportamento. E é o único bem que você consegue... que tipo de comportamento que é esse? Esse comportamento de sistema de capitalização de juros composto. Se eu virasse para qualquer analista de investimento e falasse assim, ó, tem um papel aqui para investidor que ele valoriza INCC mais a rentabilidade de 6% ao ano. Ia ter muita gente que ia correr atrás desse papel. Porque o INCC hoje está aí na faixa de 7, quase 8, e a correção do aluguel 6%, sem falar, né? Então, você pega aí, soma um com o outro, e aí você fala assim, mas do que você tá... Que papel é esse? É o imóvel. É o imóvel. É essa moeda que você está aqui com ela no seu podcast. Então... Você pode desprezar isso de forma alguma. É um produto sensacional pela sua própria característica. Sem falar... Então, imóvel é melhor do que investimento financeiro? Depende. É também um investimento financeiro. É também um investimento financeiro. Que se torna concorrente. Ele pode ser melhor do que muitas outras opções. São papéis diferentes, então se tornam concorrentes. Ou eu invisto aqui, ou eu invisto aqui. Pode ser nos dois? Pode ser nos dois. Mas onde eu vou ganhar mais? Aqui ou aqui? Eu diversifico e trago para cá. Você concorda que aí a gente vai cair... Aí eu tô querendo... tô jogando... Você concorda que aí a gente vai cair na questão da análise da taxa de retorno? Sim. Então, aí, para a gente classificar ele frente a outros produtos... A gente vai ter um rol de produtos financeiros que envolve maior ou menor segurança. E um deles é o imobiliário. Você tem um rol de opções do mercado imobiliário, que são N modelos de produtos do mercado imobiliário, uns com maior ou menor risco, uns com maior ou menor rentabilidade. E aí, cada caso vai ser um caso. Boa. Cada caso vai ter que estar de acordo não só com a taxa de retorno de cada produto, e aí eu estou falando de cada produto financeiro e imobiliário, e do perfil de cada cliente. Não é uma resposta... Sim. A única resposta que a gente pode dar, que ela é definitiva, é que quanto aos fundamentos... Não tem
alternativa, fundamento é fundamento. Fundamento é fundamento. Então, assim, dentro da carteira de investimento, vamos supor que a pessoa tem lá 1 milhão. Certo. Quanto tempo ela vai demorar para dobrar esse patrimônio dela se ela deixar no produto financeiro aí ao longo de X anos, com a taxa de rentabilidade Y, por exemplo? Ela pode aumentar esse patrimônio em quantas vezes se ele deixar esse dinheiro lá e comprar um imóvel de valor igual a esse recurso que ele tem investido, num sistema de amortização onde ele vai capitalizar um financiamento e aí ele multiplica o capital dele quantas vezes? Vou te dar um exemplo simples. Vamos pegar valor básico. 100 mil reais que a pessoa tem aplicado a 1%, quanto que ela tem de retorno ali, de rentabilidade por mês? 1.000, certo? Sim. Aí ele vai lá, faz um financiamento de 100 mil... 1.012. Não, vamos fazer a conta só básica aqui, mensal. Então ele está lá com 100 mil, 1% ao mês, está ganhando 1.000 de rentabilidade. Dá 10%, né? 10. 1.000 é 10. Isso, fechou. Vamos ao ano. Ao ano. Eu que coloquei 0 a menos. 1 milhão. Lindo, nossa senhora. Tá, mas não, 100 mil dá 1.000. 1% dá 1.000. Isso. Então vamos fazer... Dá 1.000. Isso, vamos fazer a conta básica, simplesinha. Então 100 mil, 1% dá 1.000. Aí essa pessoa vai lá, faz um financiamento que custa para ele 0,8. Tá bom. Que é 10% dividido por 12 dá 0,83. Vamos pôr 0,8. R$800. R$800 de juro, certo? Certo. E o que ele compra com isso? Ele compra um imóvel de 100. Certo. Esse imóvel de 100, ele vai ter 0,5% do aluguel e vão colocar só a correção do INCC, que é 0,4. Então, 0,4 do INCC ao mês, mais meio do aluguel, dá 0,9. Uhum. Então, vamos lá. Ele estava com 1%, ganhando R$1.000, sob 100. Sim. Aí ele pega 1%, menos 0,80 mais 0,90, ele subiu a taxa de retorno dele de 1 para 1,1, não foi? Uhum. Ele não estava ganhando só R$1.000 sob 100? Só que 1,1 agora, que é a taxa de retorno dele, não é mais sob 100, é sob 200. 1,1 sobre 200 dá 2,200. Menos 800, ele subiu a remuneração do capital dele de 1.000 para 1.400. Ao longo do tempo. Isso eu estou falando uma análise simplesinha. Você põe isso em 360 meses e projeta as várias nuances aí. O que você vai ter? Então, lembra, eu vi um podcast que a pessoa colocou lá, o analista financeiro colocou lá a regra dos 8%. Quando ele colocou a regra dos 8%, é tipo assim, se eu aplico o meu dinheiro abaixo de 8%, vale a pena comprar o imóvel. Se eu aplico o meu dinheiro acima de 8%, é melhor eu viver de aluguel. Aí eu falei, tem uma coisa errada aí nessa conta. Vocês dava outro podcast. Dava outro podcast, mas só para você ter aí eu voltei nos fundamentos e na base, eu falei assim, não tem lógica, porque você vira para uma pessoa e fala assim, o que é melhor para você? Viver de aluguel, que é um sistema de capitalização de juro composto, que o aluguel é crescente. Ou você comprar um imóvel, que é o imóvel um sistema de capitalização de juro composto, só que você vai fazer ele financiado. E aí você transformou a forma de pagamento num sistema de amortização que os juros são decrescentes. E aí entra ainda na possibilidade de você fazer isso num sistema de amortização de juros simples. Não tem como você fugir do resultado, porque o resultado, ele está na origem do fundamento. Nesse vídeo aí, ele até coloca a fórmula. Só que a fórmula que ele coloca, ele não leva em consideração esse conceito que trabalha com o financiamento
saque, que o juro é simples. Ele coloca coisas... Ele força um muito para cima, o outro muito para baixo, ele chega no resultado que ele quer. Resumo da ópera. Fazendo uma projeção, R$100 mil, aplicado no imóvel, que ele vai render correção 0,5, mais o aluguel 0,5, mais a correção a 0,4, esse imóvel de 100 mil, ele corrige para 960 mil ao longo de 360 meses. O capital dele, 100 mil, aplicado num CDI da vida, que rende 0,8, vai dar 1.900.000 em 360 meses. E o financiamento de 100 mil, que ele usou para comprar o imóvel, custou 324. Então, a pessoa, quanto que ela vai pagar de aluguel nesse imóvel aí? Uns 440 mil reais. E ainda não tem o imóvel. Aí você tem os personagens. O personagem que comprou à vista saiu de 100 e veio para 960. O personagem que morou de aluguel e aplicou o dinheiro dele num CDI a 10% ao ano, ele ganhou 1.900.000 menos 440 de aluguel, ele está com patrimônio de 1,5 milhão. E o cara que fez a aplicação no CDI... Ele ficou só lá? E comprou o imóvel financiado, ele foi para 2.600.000 de patrimônio. Por isso que não é um ou outro, é um e outro. Tá vendo? E o corretor fica só nessa pegada de eu tenho que vender, e vai buscando técnica de venda e não tenta aprender para que você que quer comprar ou vender o seu imóvel tem que entender sobre finanças. Porque o imóvel não é produto. O imóvel é moeda. Mas é para mim morar, é investimento emocional que faz sentido e eu bato na tecla. Não tem preço, não tem valor para imóvel, para investimento emocional. Não tem. Mas o seu investimento emocional, uma hora ou outra, vai virar moeda. Então, se você quer comprar um imóvel ou está pensando em vender o seu imóvel, analise finança. Analise e veja que o seu imóvel é moeda. Léo, dava pra gente ficar aqui mais 3 horas, mais 5 horas falando sobre isso, porque é dúvida de muita gente e quando você vai comprar um imóvel, sem sombra de dúvida, quando não é investidor, ele é um investimento emocional, mas nós temos que pensar sim na moeda imobiliária. Muito obrigado pela sua presença. Fantástico. Eu gostaria que você falasse aí aonde que as pessoas te encontram dentro da internet. Ô Silvio, inclusive, em função disso tudo que a gente falou aqui, eu percebi que eu tô fora das redes, né? E a gente precisa aparecer. Exatamente. Né? Então, eu fico imerso nos negócios lá no nosso correspondente. Então, gostaria de convidar o seu público, que é extremamente qualificado. Quem tiver aí com esse tipo de dúvida e necessidade, nos procure lá na Excelência Negócios. Que está na internet também, está no Instagram. Está na internet, está no Instagram. E marca, vamos conversar, que a gente faz a análise de forma personalizada. Exatamente. Cada caso é um caso, mas a gente vai sempre buscar o fundamento. Sem fundamento, as respostas são aleatórias, enviesadas. Né? Isso aí. Léo, obrigado. Eu que obrigado agradeço. Mesmo, mais uma vez. Foi fantástico o entendimento. Claro, o óbvio tem que ser dito por você. Foi explicativo pra caramba. Eu tentei a todo momento mostrar qual que era melhor. E ele veio com uma ideia que faz total sentido, que dá pra ir junto. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você achou interessante, encaminhe, indique esse podcast para quem você acha que vai ajudar. Podcast A Moeda Imob
no YouTube e no Spotify. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos com um episódio novo. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço, beijo no seu coração. Até o próximo podcast A Moeda Imóvel. Valeu, Muito Léo. obrigado, Silvio. Obrigadão.